Você fez graduação em neurociências ou pós? Eu sou biólogo pós-graduado em neurociência, tá? Então eu tenho graduação em ciências biológicas e pós-graduação em neurociências, ambos pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Existe apenas 2 cursos de graduação em neurociências aqui no Brasil, tá? Até pouco tempo atrás nem existia isso. As neurociências eram especificamente uma pós-graduação, quem queria ter algum título acadêmico aí associado. Então, o mais comum é que as pessoas façam uma pós-graduação em neurociências, tá? Mas hoje nós temos 2 instituições que oferecem graduação em neurociências, que é a faculdade do ABC e a PUC, tá? Eu não posso falar para vocês sobre a qualidade desses cursos porque eu realmente não conheço. É muito raro a gente ver alguém que fez graduação em neurociências. O mais comum é que a pessoa faça alguma graduação em alguma área correlata e depois faça uma pós-graduação em neurociências se deseja ter algum título acadêmico. A vantagem de fazer uma graduação é para quem já não tem graduação, né? Porque para você fazer uma pós, você precisa ser graduado em algum curso reconhecido. Então, se você não tem graduação, você pode fazer em uma dessas 2 instituições a graduação em neurociências, mas para quem já tem graduação, a pós-graduação ela é mais interessante, até mais curta na maioria das vezes, e com isso você consegue ter o seu título. Embora a gente sempre defenda por aqui de que o título de neurociências ele não é um título formal, né? Não existe uma profissão que Não existe uma profissão que uma pessoa que faz uma graduação em neurociências tenha. Então, por isso que é até um pouco estranho a ideia de graduação em neurociências, por quê? É uma graduação que ela não te dá nenhum tipo de título formal ou algum tipo de respaldo para exercer qualquer trabalho. É uma graduação que, no final das contas, você não tem um campo de trabalho específico onde você vai atuar. Então, as neurociências, elas são, na verdade, um conhecimento que te permite ter maior profundidade no seu trabalho. Por isso que a gente tem, por exemplo, o nosso curso de Neurociência na Prática Clínica, em que a gente fala que muitas vezes ele é muito mais interessante até do que você fazer uma pós-graduação, porque ali você tem todo o conteúdo que você precisa de uma forma didática, direta ao ponto, que você aplica no seu trabalho. Então, essa busca por títulos, ela às vezes é uma busca incessante e um pouco sem sentido. O título de neurocientista nem é um título formal. Normalmente, a gente atribui isso à pessoa que tem alguma formação acadêmica na área. Então, no meu caso, por exemplo, eu sou biólogo, então desde o início, minha graduação base é numa área biológica, eu fiz uma pós em neurociências, participei de pesquisa e tudo mais. Aí a gente fala, sou neurocientista. Mas não é um título formal e por isso o mais importante é o conteúdo, é o conhecimento das neurociências, mais importante do que ficar se prendendo a essas coisas, tá? Mas resumo da história, eu fiz pós-graduação, existem 2 instituições no Brasil que oferecem graduação em neurociências hoje, não conheço sobre a grade, não posso falar sobre elas. É interessante para quem não tem uma graduação e quer ter um título, para quem já tem pode fazer a pós, mas no final das contas eu realmente acho que a preocupação com o conteúdo é muito mais importante do que com o título quando se trata de neurociências. É diferente, por exemplo, eu quero ser psicólogo. Bom, se você quer ser psicólogo, você tem que fazer a graduação em psicologia e se filiar depois ao conselho. Então não tem para onde fugir, né? Você faz uma graduação que ela vai te permitir se filiar ao Conselho Federal, ao Conselho Regional, você vai tirar seu CRP e vai poder atuar enquanto psicólogo, fazendo aí psicoterapia, mas também podendo trabalhar em diversos outros ramos. Então, quando você faz uma graduação em psicologia, quando você faz uma graduação em medicina, graduação em fisioterapia, alguma área da saúde, por exemplo, isso te dá um respaldo legal para exercer um trabalho, para exercer uma profissão. Fazer uma graduação em neurociências não te dá isso, ela só te dá o conhecimento. Então, se o conhecimento aqui, que é o foco do processo, que é um conhecimento que te permite ser muito mais valorizado, te permite ter uma prática mais assertiva, então a gente realmente acredita que fazer, por exemplo, a nossa formação é mais do que o que você precisa. Na verdade, temos vários feedbacks aí de pessoas que falaram que aprenderam muito mais com a gente do que dentro de faculdades sobre neurociências, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Fala, Lourenço, sucesso para você também, meu querido. Quem foi entrando aí, hoje é o dia da gente tirar dúvidas de neurociência, então vai deixando suas perguntas aqui abaixo, qualquer dúvida que vocês tenham, fiquem à vontade para tirar. E mais tarde, quem é aluno aí da formação, nós temos nossa aula exclusiva lá no Zoom, tá bom? Então, fiquem ligados aí para não perder que 8 horas a gente tem nossa aula por lá, beleza? Deixa eu responder as outras caixinhas enquanto isso. Ó, essa pergunta aqui, tem 2 perguntas muito boas aqui, ó.
O que é o subconsciente? O subconsciente é uma teoria filosófica sobre a mente. Essas teorias da mente, na maioria das vezes, elas não seguem uma linha científica, uma plausibilidade científica, elas são muito mais uma filosofia, uma visão metafórica das coisas. O termo subconsciente, ele foi muito moldado pela obra do Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente, né? Em que existe até um certo grau de esoterismo naquela obra. Então, por mais que para leigos e tudo mais, é uma obra interessante, porque fala um pouco sobre o poder ali da autossugestão, da autocomunicação, vamos dizer assim, ela acaba esbarrando em alguns conceitos um pouco metafísicos de vez em quando e acaba extrapolando de um jeito que não é tão legal. E aí, várias teorias, vários cursos por aí falam sobre subconsciente e acabam extrapolando e falando coisas que não fazem realmente o menor sentido. Muitos cursos de terapia integrativo, por exemplo, cursos de hipnose, hipnoterapia, é muito comum que eles falem sobre alguns modelos da mente, como o modelo da mente do Gerald Cain, que foca excessivamente na ideia do subconsciente, como se ali nós tivéssemos armazenados todas as informações importantes da sua vida. Mas quando a gente fala sobre neurociências, esses termos eles já não fazem tanto sentido. A gente não consegue separar a mente de uma forma tão didática, esquematizada, quando a gente vai para a neurobiologia aprofundada. Não existe uma parte do cérebro que é consciente, que a outra que é subconsciente, a outra que é inconsciente. A única coisa que a gente consegue falar em neurociências é sobre processos corticais e subcorticais. Então, normalmente, aqueles processos que passam pelo crivo da nossa consciência, da nossa racionalidade, eles chegam em áreas mais corticais do nosso cérebro. O que são as áreas corticais? Córtex é área externa. Então, a parte mais externa do nosso cérebro, principalmente a área do córtex pré-frontal, é onde a gente vai ter a nossa atividade mais consciente, analítica, racional e tudo mais. Agora, quando a gente fala sobre os processos mais inconscientes, como assim? São aqueles que não passam pelo crivo da nossa consciência. Eu não estou falando aqui sobre a teoria do inconsciente do Freud, eu não estou falando sobre o subconsciente do Gerald Cain ou do Joseph Murphy, eu não estou falando sobre processos específicos ou explicações específicas sobre esse subconsciente ou esse inconsciente. Eu estou falando exclusivamente sobre a ideia de algum processo cognitivo que é automatizado, que não passa pelo crivo da nossa racionalidade para que ele aconteça. Então, esses processos mais automatizados, mais inconscientes, eles vão estar em áreas mais subcorticais, ou seja, na maioria das vezes são informações elétricas, neurais, que não chegam nas áreas mais externas do nosso cérebro, e sim ficam nas regiões mais subcorticais, como por exemplo do nosso sistema límbico, ou até mesmo do nosso tronco encefálico e tudo mais, tá? Então, cientificamente, com plausibilidade, com base em neurobiologia, a única coisa que a gente consegue separar é entre processos conscientes não automatizados, que na maioria das vezes eles chegam a regiões corticais do cérebro, principalmente no lobo frontal, no córtex pré-frontal, e os processos não conscientes, que são aqueles que são automatizados e não chegam nas regiões corticais do cérebro, tá? Qual a relação do Freud com a hipnose? Boa pergunta, Gontijo. Bom, não é especificamente sobre neurociências essa pergunta, né? Mas como é um campo de estudo meu, vou responder ela também. Qual a relação do Freud com a hipnose? O Freud, apesar de ser conhecido aí como pai da psicanálise, existe uma boa parte da sua história aí que é pouco conhecida pelas pessoas. E, na verdade, Freud era hipnotista antes de formar a psicanálise, né? Freud trabalhava com a hipnose. Freud aprendeu junto com Charcot, que foi um dos grandes nomes da hipnose, que ele tinha a escola, que era conhecido como a escola da hipnose profunda. Então Charcot ele focava excessivamente na ideia de levar as pessoas para estados de transe e tudo mais. E Freud estudou junto com Charcot e utilizou a hipnose durante um período da sua vida, mas acabou abandonando a hipnose depois. E aqui um dos principais motivos pelos quais a hipnose de Freud ela era uma hipnose ineficaz, até que levou ele realmente a abandonar o processo, é justamente porque ele utilizava uma perspectiva de hipnose diferente daquela que é conhecida hoje nas abordagens mais científicas e sociocognitivas.
Essa escola de Charcot era uma escola que focava excessivamente em levar as pessoas para estado de transe, e o tratamento era feito muito a partir de sugestão direta mesmo. Ou seja, a ideia era tentar levar a pessoa para o estado de transe e dar um monte de sugestão para a pessoa melhorar. Isso não tem nada a ver com o que é feito em hipnose hoje. Ao mesmo tempo que existia a escola de Charcot, existia uma outra escola concomitantemente lá na França, que era a escola de Nancy. A escola de Nancy era conhecida como a escola da hipnose rasa, né? Eu não lembro exatamente qual que era o nome que eles utilizavam, mas seria a escola da hipnose fraca, vamos dizer assim. Mas por que era conhecido dessa forma? Porque eles não tinham esse foco em levar as pessoas para estado de transe. Eles focavam muito mais no processo de sugestão. E hoje as teorias mais científicas, elas focam muito mais no processo de sugestão. Elas abandonam um pouco aquele foco excessivo em levar a pessoa para estado de transe e tudo mais. Meu trabalho da pós-graduação em neurociências, inclusive, foi um comparativo dos processos neurobiológicos da hipnose e da meditação. Esse trabalho eu destrinchei um pouquinho dessas diferenças de teorias, essas diferenças de marcos teóricos. E também explico um pouco do porquê que mesmo a gente tendo a neurobiologia da hipnose bem descrita, ainda assim é complicado a gente afirmar a existência de qualquer estado de transe. Esse é um trabalho que ele está público no acervo da UFMG, é só você pesquisar hipnose e meditação, um comparativo de processos neurobiológicos, que você vai ter acesso a esse trabalho, tá? Então, resumo da história. Freud, como ele vinha dessa linha de Charcot, ele utilizava uma perspectiva de hipnose muito diferente daquela que se propõe hoje. E, de fato, ele abandona a hipnose em algum momento, ele começa a formular suas teorias, formula aí a psicanálise, mas a hipnose continuou evoluindo sob essa outra linha, que era a linha lá da escola de Nancy, que evoluiu depois do que a gente chama de teoria sociocognitiva, e hoje a hipnose que é proposta é uma hipnose muito diferente daquela que Freud utilizava lá atrás, tá? Lucas, como criar rotina de estudo? Não consigo dar sequência. Eu começo as coisas na minha vida e paro. Boa pergunta, Mônica. Vou te responder aí com base em evidências, neurociências. Como criar rotina de estudo? A primeira coisa que a gente precisa é de uma boa organização de fato. É colocar no papel horários específicos para fazer as nossas coisas na vida, tá? As pessoas subestimam de vez em quando o poder da organização. Porque uma coisa, Mônica, é eu virar e falar assim, olha, eu preciso estudar. Aí beleza, chega no final do dia e falo, nossa, não estudei, vou estudar amanhã. Aí chega amanhã, eu acordo e falo, nossa, tem que estudar hoje, hein? Aí chega no final da tarde, poxa, tem que estudar. Aí chega à noite, caramba, não estudei de novo. Isso é uma coisa. Outra coisa eu vou estudar exatamente segunda, quarta e sexta, das 9 às 11 horas. Nessa segunda-feira especificamente eu vou estudar tal tema, desse jeito. Vou fazer uma pausa de 10 minutos. Se você consegue colocar isso de uma forma organizada na sua rotina, você tem muito mais chance de seguir aquilo. Porque senão você cria até uma ansiedade, né? Você fica naquela autocobrança de que você tem que estudar, mas você não sabe quando e como você vai fazer isso. Então acaba se tornando aí um grande desafio. Cientificamente falando, vamos falar sobre a neurobiologia das coisas todas, a gente gosta de rotina. Na verdade, não é que a gente gosta, nosso cérebro precisa de rotina, tá? Nosso cérebro ele foi programado para seguir rotinas, tanto que nós temos o que a gente chama de ciclo circadiano. O que é ciclo circadiano? Vem de cerca de um dia, ou seja, a cada 24 horas o nosso cérebro interpreta como se ele devesse retomar aí toda a sua rotina. Então, se você tem uma coisa bem destrinchada, horários fixos para fazer cada coisa da sua vida, inclusive dormir, acordar e tudo mais, você começa a liberar os hormônios certos, do jeito certo, na hora certa. Inclusive, a fisiologia para você estar atento e concentrado no momento de estudar. Então, estabeleça uma rotina fixa e muito clara, com horários muito bem definidos e temas bem definidos do que você tem que estudar, tá? Outro ponto importante também é a motivação. Na vida, a gente sempre faz as coisas com base em motivação, ou seja, a gente tem uma aula inteira lá no curso de Neurociência na Prática Clínica só falando sobre vias mesolímbicas, né? E a gente fala um pouco sobre essa reflexão de como que a motivação está intrinsecamente ligado à nossa sobrevivência. Nós sempre só tomamos decisões das quais nós estamos motivados a tomá-las de alguma forma. Então é muito importante você ter clareza sobre qual é o prazer envolvido nessa decisão. Ou seja,
A motivação no nosso cérebro está intimamente ligada ao prazer, é a mesma via, tá? As vias mesolímbicas, o núcleo accumbens, por exemplo, é a área do cérebro associada ao prazer, e aquilo que é prazeroso nos leva à motivação, ao comportamento de querer mais daquilo. Só que aí a gente tem que pensar de que nem sempre a rotina de estudo em si ela é super prazerosa. Então você vai virar para mim e falar assim, Lucas, mas como é que eu vou então conseguir enxergar prazer numa coisa que não é necessariamente tão prazerosa? Aí é uma habilidade que envolve o nosso córtex pré-frontal, que é a habilidade de postergação da recompensa. Que é o quê? Você conseguir avaliar que, embora o comportamento de estudar ele não seja a coisa mais dopaminérgica do mundo, isso te leva a um resultado hiperdopaminérgico lá na frente. Que é o quê? Às vezes você tem um plano aí de se você estudar, talvez, vou pensar aqui, ó, vou pegar um exemplo, tá? Bom, se eu estudar o curso de neurociência na prática clínica, isso vai me permitir ter melhor resultado com meus pacientes. Isso vai me permitir ser mais valorizado. Se eu sou mais valorizado, se eu consigo ter melhor resultado, se eu consigo fazer um conteúdo legal sobre isso, naturalmente começo a ter mais cliente. Se eu tenho mais cliente, eu começo a ser mais reconhecido, eu posso ser mais autoridade naquilo. E ser reconhecido é prazeroso, é muito bom sentir que as pessoas reconhecem o seu trabalho. Além disso, permite uma melhor remuneração. Se me permite melhor remuneração, eu vou poder realizar aquele sonho de comprar aquele carro que eu sempre quis ter. Enfim, é essa capacidade de você entender que a decisão do agora, ela vai te gerar no futuro uma recompensa. E isso vai gerando também um comportamento motivacional de seguir por esse caminho, tá? Então eu já falei duas coisas muito importantes aqui, que é primeiro, a organização de rotina fixa e segundo, você ter clareza sobre qual é o motivo pelo qual você quer estudar. Trazer isso à tona aí para que isso te motive de alguma forma. Mas tem muitas mais coisas que a gente precisa levar em consideração. Por exemplo, por outro lado, às vezes o que a gente precisa é ficar menos motivado. Nossa, Lucas, como assim? Agora você bagunçou toda a minha cabeça. Você acabou de falar aqui sobre a gente precisar ficar motivado, agora a gente tem que ficar menos motivado. Né? Porque, na verdade, às vezes a gente está hipermotivado no sentido errado. Como assim? Por que eu não estudo? Às vezes eu não estudo porque eu quero passar o dia mexendo no celular, eu quero passar o dia jogando videogame, eu quero passar o dia comendo besteira, que são comportamentos hiperdopaminérgicos. E aí eu passo a ficar hipermotivado a manter esses comportamentos que me desviam do que eu queria estar fazendo. Então acaba que não só eu tô pouco motivado para estudar, como eu também tô hipermotivado a continuar fazendo as outras coisas que me desviam aí do meu caminho. Então, a gente tem que fazer uma espécie de um detox desse processo. É se permitir começar pouco a pouco a se desvencilhar desses comportamentos hiperdopaminérgicos. É o quê? É começar a ficar menos tempo aí nas redes sociais, menos tempo jogando videogame para pessoa que é muito viciada, menos tempo assistindo série. É se permitir se desvincular um pouco de comportamento hiperdopaminérgico, né? Às vezes a pessoa que tem compulsão alimentar, passa muito tempo comendo alimentos hiperpalatáveis, esse é um outro ponto aí importante. Dormir bem é extremamente importante, manter uma boa higiene do sono vai te permitir conseguir manter foco e concentração para os estudos. Enfim, tem um monte de coisa aí que a gente pode falar sobre isso, tá? Espero que eu tenha conseguido ajudar um pouquinho aí, pelo menos. Eu recebi aqui uma solicitação para entrar aqui ao vivo. Quem me solicitou para entrar ao vivo, me responde aqui no chat. Você já é aluno do curso de neurociência na prática clínica? Se sim, aí você pode entrar aqui para poder compartilhar um pouquinho, que a gente sempre convida alunos para poder fazer parte ao vivo aqui, entrar ao vivo, tá? Pegando um exemplo de treino na academia, mesmo sabendo que vou conseguir emagrecer e tal, eu não consigo motivação e nem constância. Boa constatação, Natasha. O que acontece nesses casos, tá? É claro que essa é uma capacidade que varia de pessoa para pessoa, que é a capacidade de postergação de recompensa. Essa capacidade de postergação de recompensa ela envolve a atividade do córtex pré-frontal. Então, existem algumas técnicas e processos que melhoram a nossa atividade pré-frontal, como por exemplo a prática da meditação, do mindfulness, que melhora essa atividade pré-frontal, a própria terapia. E quando a gente tem um melhor funcionamento pré-frontal, a gente consegue exercer melhor essa capacidade de postergação de recompensa. Mas de fato, a gente pode ser beneficiado de alguma forma
de ter mini recompensas mais imediatas para conseguir ficar mais motivado. Então, por exemplo, às vezes ir para academia, poxa, é chato, né? A gente tem que se deslocar até a academia. Inclusive, aqui uma dica, uma coisa que funciona sempre muito bem, é você tentar facilitar o processo, tá? Às vezes a galera acha que você tem que sofrer com o comportamento de ir para academia, mas, por exemplo, até pouco tempo atrás, o meu consultório ficava na frente da academia. Então era muito mais fácil eu finalizar os meus atendimentos e já só atravessar a rua e fazer academia do que eu sair daqui da minha casa para ir lá para academia para poder treinar. Então essas facilitações elas sempre são interessantes. Às vezes você encontra ali uma academia que fica do lado do seu trabalho, você já leva sua roupa pro trabalho para você poder terminar o trabalho e já ir direto, para ter menos problema, né? Menos etapas para que isso aconteça. Você fazer uma facilitação do processo é sempre interessante. Mas o que são essas mini recompensas? Às vezes, ir para academia pode ser trabalhoso e tudo mais, mas algumas pessoas relatam que ao terminar o exercício tem uma sensação de bem-estar, como se ficasse um pouco mais bem disposta no dia. Então isso acaba sendo uma recompensa já imediata, uma recompensa mais rápida ali do processo. Porque emagrecer na academia é uma coisa demorada, não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, é uma coisa que leva tempo. Então a gente precisa encontrar outros componentes que sejam motivacionais para a gente. Se você tiver focada exclusivamente na ideia de emagrecer, muito provavelmente a sua motivação ela vai ser muito pequena, porque é um resultado de muito longo prazo, que varia às vezes ali de acordo com a genética da pessoa. Então a gente precisa começar a pensar em outros ganhos que a academia pode trazer para a nossa vida. Como, por exemplo, a gente tem que focar ali na ideia de fazer isso pela sua saúde mental, às vezes. De saber de que ir para a academia estimula vários processos neurobiológicos importantes para evitar que você entre num quadro de ansiedade, depressão. Então, o simples fato de você ter ido hoje para a academia já te protegeu aí de transtornos emocionais. Às vezes essa sensação de bem-estar que te dá diariamente. Às vezes você encontra alguém que você gosta muito lá na academia, então acaba sendo um momento também de convívio social. Enfim, você pode encontrar mini recompensas diárias para poder manter aquele comportamento, tirar um pouco esse foco excessivo só na ideia do emagrecer e pensar nas mini recompensas que você tem de ir todos os dias na academia, tá? Eu só consigo se eu levo minha filha e já vou. Daí eles ficaram de férias e eu parei e não voltei mais. Aí, porque acaba sendo também um componente motivacional, você levar a sua filha, estar junto com ela, né? Então, a gente precisa encontrar essas estratégias de pequenas coisas que nos motivam a estar lá também. O que eu recomendo nesse caso é tirar um pouco o foco excessivo no emagrecimento, saber que esse é sim um resultado que você vai ter ali no longo prazo, que pode te motivar, mas que existem outras coisas que elas também são importantes no ir à academia. O sair de casa, o controle da sua saúde emocional, o estar com outras pessoas, enfim, tudo isso aí são recompensas de ir para a academia, tá? A desmotivação tem algo relacionado com poupar energia mental? Tem sim, Mônica. Por quê? O nosso cérebro ele sempre busca comportamentos que sejam adaptativos. Então, se a gente não encontra sentido numa determinada atividade, para que a gente vai gastar energia com isso? Então, a gente sempre vai buscar ter comportamentos específicos voltados para aquilo que pode nos levar a algum tipo de ganho. Então, se eu não vejo um ganho naquilo, eu não tenho por que ter gasto energético com aquele comportamento. É mais ou menos por esse caminho. Já sou terapeuta, comprei seu curso para aprender mais sobre neuroplasticidade. Perfeito, Kátia. Não, então eu vou liberar aqui, ó, para você poder entrar ao vivo comigo, tá? Aí eu vou poder conversar diretamente com você. Quem o, o convite, tá bom? Aí você pode fazer qualquer pergunta ou comentário. Isso que a Mônica citou. Aí, ó. Ai, meu Deus. Perfeito, Kátia. Tá me vendo? Tá me ouvindo? Sim, Beleza, acho que tá com sua câmera traseira, né? é. Sem Ah, é. querer, eu apertei aqui. Agora foi, agora foi. E aí, Kátia, tudo bem com você? Como é que você tá? Tudo Tranquilo? bem, joia, graças a Deus. Que bom. Já bem-vindo aqui à nossa live. Você se inscreveu recentemente na formação? Sim, sim.
Foi esses dias? Foi hoje? Você lembra quando que você fez sua inscrição? Sim, foi semana passada, na verdade, que eu Aham, fiz, mas eu comecei a estudar mesmo, a pegar a apostila, né? Baixei a apostila, tocar a apostila em mãos e comecei a aula na segunda-feira, a estudar mesmo. tá, Eu estudo perfeito, ótimo. 3 horas por dia. Perfeito. O que que você está achando do curso até agora? Está fazendo sentido? Ótimo, tô amando, tô amando. Eu volto à aula, escuto de novo, anoto, já tô toda rabiscada a minha apostila, tô amando. Que bom que você está gostando. É isso mesmo. O conteúdo do curso é um conteúdo bastante denso, tem bastante coisa para aprender. Então, eu falo isso mesmo. É anotar, ver, rever as aulas quantas vezes precisar. Tem tempo de sobra aí para ver com calma cada aula, né? E deixa eu te perguntar, você ficou com alguma dúvida, alguma coisa que você queira me perguntar? Agora aqui é a oportunidade de fazer qualquer pergunta diretamente aqui para mim, algum comentário que você queira fazer. Não, por enquanto não fiquei com dúvida, porque sim, quando eu vi que eu não entendi alguma coisa, eu volto à aula, assisto novamente, eu leio a apostila, que dá uma, né, abre a mente da gente quando a gente lê, né? Eu gosto de fazer essa prática de ler Aham. também. Aí teve algumas vezes que você estava explicando, eu não estava conseguindo reter a intenção, porque eu tenho um déficit de atenção, a minha mente foge. Então aí eu parava a aula e lia Aham. em voz alta. Aí Perfeito. quando eu ia te ouvir, eu já entendia. Sim, sim. Que bom. Que bom. A gente tem uma aula inteira, inclusive, para falar sobre TDAH lá, sobre déficit de atenção. Ai, que bom, eu preciso ouvir. Aham. Você vai Eu já gostar tenho dessa um aula. diagnóstico comigo se eu tenho TDAH, mas que eu tenho déficit de atenção, isso eu sei, isso eu sei. Entendi, Meu Deus. entendi. É o ideal para poder ter certeza do diagnóstico é uma avaliação É, neuropsicológica, né? Mas de toda forma, o curso ele tem essa proposta mesmo de poder te ensinar por diferentes vias. A gente tem as aulas gravadas, onde você pode ver e rever. Temos a apostila, o material de cada aula. Temos o tirar dúvidas, então qualquer dúvida que você tiver, você deixa abaixo das aulas que eu mesmo te respondo por lá. E legal. temos as aulas ao vivo. Então, hoje mesmo a gente tem uma aula exclusiva que eu vou mandar lá no grupo, agora às 8 horas. E 2 vezes na semana, mais ou menos, eu faço live aqui aberto ao público também, tá? Então, seja muito bem-vindo à nossa formação. Qualquer coisa que você precisar, a gente está à disposição aqui para te ajudar, Tá tá bom? certo. Obrigado. Beleza, obrigado. Vou te pedir para você apertar aqui no xizinho e voltar para a live depois, que aí Então a tá gente bom. consegue. Beleza? Tá. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Ótimo, aqui temos uma aluna recém-inscrita que já está aí apaixonada pelo curso. É sempre bom falar com alunos por aqui. Ó, deixa eu ler aqui os comentários. Isso que a Mônica citou, eu já pensei, porque eu tenho focado muito em projetos que me sinto muito cansada mentalmente. Daí, só de pensar em ir para academia, eu já estou desistindo. Pois é, pode ter um pouco disso também. Como eu falei, nosso cérebro ele sempre vai priorizando aquilo que ele vê sentido em gastar energia com aquilo. Então, às vezes, está tantas outras coisas ali que parecem prioridades, é uma questão de reestruturar pensamento mesmo, né? À medida que a gente vai se conscientizando o quão importante é se exercitar, a gente consegue colocar isso acima de outras coisas, né? Por isso que eu falei da gente começar a pensar não só na ideia de que, eu vou emagrecer. Beleza, isso é ótimo, né? Pensar em autoestima, pensar, enfim, todo o prazer do emagrecimento. Mas pensar que também o simples fato de você ir para a academia, você já diminuiu consideravelmente a chance de você ter ansiedade, depressão, você pode melhorar o seu sono, é o momento que você pode se relacionar com pessoas, que você está saindo de casa. Então, isso também pode ser um componente aí motivacional para o nosso dia, somado aí uma organização de rotina também, porque como aí está com muitos projetos, é importante também conseguir organizar essa rotina, assim como eu falei lá atrás. Muitas vezes também abrir mão de coisas que às vezes podem não ser tão necessárias para agora, tudo isso aí vai influenciar. Tem como dar um exemplo comum de uma experiência clínica dos processos de habituação e sensibilização da neuroplasticidade acontecendo através de sintomas no paciente? É boa pergunta. Clica Cortes. É, Bom, o que a gente pode pensar aqui em termos de técnica que exemplifica isso bem é, por exemplo, os processos de dessensibilização. A dessensibilização sistemática, ela acontece a partir de um processo de exposição controlada que leva a uma habituação e dessensibilização daquelas vias neurais.
Como assim, Lucas? Para quem não conhece, a dessensibilização sistemática, ela funciona o seguinte: é uma técnica da terapia comportamental, onde você expõe o seu paciente a um objeto que normalmente traz ansiedade e medo para ele. Então, é um tratamento muito eficaz para fobias, por exemplo. Então, você vai expondo, só que você treina a pessoa a ficar relaxada. Você treina ela a ficar relaxada e vai expondo gradualmente ela ao objeto fóbico. Quando você faz isso, vamos lembrar lá da teoria Hebbiana, que neurônios que disparam juntos permanecem juntos. Então, se os neurônios que associam aquele objeto fóbico estão sendo disparados junto com as áreas do seu cérebro associadas à calma, ao relaxamento, ao controle, à tranquilidade, então você começa a criar uma via neural que associa aquele objeto a uma coisa mais tranquila. E aí, à medida que você vai repetindo isso, repetindo, você vai fortalecendo essa via neural e aquela antiga vai se dessensibilizando. Então é como um processo de habituação, que você vai expondo a pessoa várias vezes aquele mesmo processo, mas aquilo ali vai diminuindo a resposta emocional que ela tem por esse processo de dessensibilização sistemática. Você vai expondo a pessoa gradualmente aquilo com controle, ou seja, você faz uma exposição controlada ao objeto fóbico e pouco a pouco ela vai conseguindo ter uma resposta diferente ao processo. Você cria uma nova via neural e aquela antiga vai se dessensibilizando. Tá? E essa nova via neural que você cria, você vai fortalecendo ela, você vai sensibilizando ela. Que é o quê? É a via neural que associa aquele objeto a um estado de calma e tranquilidade. Então, quanto mais você expõe a pessoa com esse mesmo estado de tranquilidade, mais forte é a nova via neural e mais fraca é a antiga. O que você sabe sobre a neuroplasticidade com exercícios físicos na ajuda dos sintomas de doenças como Alzheimer? Boa pergunta, Brian. E não só em termos de neuroplasticidade, o exercício físico ele tem vários benefícios que diminuem as chances de você ter uma doença como Alzheimer ou retarda o progresso da doença, como, por exemplo, a estimulação de fatores neurotróficos, que são fatores de crescimento do nosso sistema nervoso, mas principalmente o estímulo da neurogênese, tá? Então, a formação de novos neurônios acontece durante todo o nosso processo de desenvolvimento embrionário, na infância, na adolescência, mas mesmo na vida adulta a gente continua tendo formação de novos neurônios no hipocampo e no bulbo olfatório. E essa produção de novos neurônios, ela é altamente estimulada pelo exercício físico aeróbico, principalmente. Então, o exercício físico aeróbico aumenta a nossa taxa de produção de novos neurônios e essa produção de novos neurônios inibe muito a chance de você ter doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson e tudo mais. Então, por esses vários mecanismos, o exercício físico ele é um grande aliado aí contra essas doenças, tá? O detox de dopamina não gera, de certa forma, uma ansiedade, por exemplo? Pode gerar sim, Mônica. Inclusive, a própria ideia do detox de dopamina ela não é uma ideia 100% científica, tá? Mas você se afastar desses estímulos hiperdopaminérgicos vai gerar sim um primeiro processo de ansiedade por conta da fissura, principalmente se você está já muito adaptado à presença desses processos hiperdopaminérgicos, você vai ter um processo de abstinência mesmo. Isso vai gerar uns sintomas associados à ansiedade. Mas a grande questão é a gente conseguir encarar isso, buscar ferramentas para poder encarar isso, porque, querendo ou não, quanto mais tempo você mantém ali esse processo hiperdopaminérgico, mais os seus neurônios vão ficar adaptados a isso tudo. Então, mais difícil vai ficando. É claro que é um processo controlado, gradativo, a terapia pode ajudar muito com isso, mas é natural que ao você tentar se desvencilhar de um comportamento vicioso, você sinta algum grau de abstinência, fissura, ansiedade. E aí a gente tem ferramentas terapêuticas para lidar com isso, tá? Quanto tempo que eu tenho? Tenho que finalizar a live aqui. Deixa eu responder mais uma última caixinha que chegou aqui, que aí a gente finaliza a live, tá? Como o cigarro atua no cérebro? Boa pergunta. Lá no curso de Neurociência na Prática Clínica, a gente traz muito o exemplo da cocaína, como que ela acaba atuando, inibindo Desculpa. Inibindo a recaptação da dopamina. Então, como o cigarro especificamente atua no cérebro? Diferente da cocaína, que vai atuar
inibindo a recaptação da dopamina, o cigarro, a nicotina, né? Porque o cigarro tem vários componentes, mas a principal neuroativa é a nicotina. Ela também vai levar a um aumento da disponibilidade da dopamina, podendo gerar os mesmos processos de neuroplasticidade, tolerância, fissura, mas o mecanismo que isso acontece é diferente. A nicotina atua nos receptores de acetilcolina, tá? Então, são receptores nicotínicos de acetilcolina no cérebro. Então, esses receptores, eles estão presentes em várias áreas do cérebro, como, por exemplo, nas vias mesolímbicas, que são justamente as vias de prazer e motivação do cérebro, que são as principais associadas aí às adicções. Então, na área tegmental ventral, que é onde a gente tem produção de dopamina, no núcleo accumbens, que é o principal núcleo de prazer e motivação, a gente tem vários receptores de acetilcolina. Esses receptores, vamos dizer assim, ativam essas áreas, levando à liberação de dopamina nelas. Então, quando a nicotina se liga a esses receptores, ela estimula a liberação de dopamina no núcleo accumbens, gerando um sentimento de prazer e deixando a pessoa motivada a querer mais daquilo. Só que daí, esses receptores, por neuroplasticidade, eles começam a ficar menos sensíveis, e aí a pessoa começa a querer uma dose maior, e aí vai tendo toda uma neuroplasticidade, começa a aumentar o número de receptores, aí se a pessoa ficar sem aquilo, ela acaba tendo sintomas de abstinência. Assim como alguém tinha perguntado aqui, isso não pode gerar uma ansiedade? Sim, se a pessoa se cortar o cigarro de uma vez, muitas vezes ela vai sentir um grau de ansiedade, porque o cérebro passa a ter uma necessidade daquele componente ali, porque ela já sofreu neuroplasticidade. Mas a pessoa precisa, se ela quiser, né, ter uma regressão desse caso, se ela conseguir ter uma melhora do quadro, conseguir ficar ali um período com ferramentas terapêuticas, lidar com essa ansiedade, com essa fissura, para conseguir pouco a pouco aí e se desvencilhando dessa adicção. Beleza? Deixa eu responder uma última pergunta que chegou aqui, ó. Obrigado pelas informações. Sou estudante de psicologia, estou pensando em pôr neurogênese e atividade física como tese do meu TCC. É um tema muito legal, Brian. Te incentivo, sim, que é um tema em expansão, estudo em expansão, muito promissor e interessante. Cada vez mais a gente percebe a importância do exercício físico para a nossa saúde mental. Lucas, se tivermos que expor o paciente a um objeto fóbico, como faríamos no caso do paciente que tem medo das águas da praia e acaba deixando de curtir o lazer? Essa é uma excelente pergunta. Por quê? Qual que é a grande limitação da dessensibilização sistemática da terapia de exposição? É a logística para fazer isso na vida real. Se eu for pensar numa abordagem mais convencional de terapia, eu apresentar na prática o objeto fóbico nem sempre é viável. Como, por exemplo, a pessoa tem medo de água da praia. Aí eu moro numa cidade que nem tem praia. Por exemplo, eu moro aqui em Belo Horizonte. Belo Horizonte não tem praia. Como é que eu vou fazer para expor a pessoa a isso? Existem alguns meios que tornam isso mais fácil, que é, por exemplo, a exposição imaginária, tá? A exposição imaginária, nós temos evidências científicas hoje que a imaginação pode gerar neuroplasticidade tal qual a situação real. Então, é você criar um ambiente que a pessoa se imagina se expondo àquilo e treinando a pessoa a ficar tranquila. Uma ferramenta que torna essa exposição imaginária potencializada é a ferramenta da hipnose clínica. Então, a hipnose clínica baseada em evidências científicas, aqui é uma excelente aplicação dela. Que é o quê? Você fazer um processo ritualístico de hipnose para que a pessoa entre num processo de introspecção e com isso ela consiga visualizar essa praia para conseguir sentir imersa naquele processo e fazer uma dessensibilização com ela. Uma outra coisa que pode ser feita, só que aí você tem que ter um equipamento, é um pouco mais complexo, é a partir da realidade virtual. Eu, por exemplo, utilizo na minha clínica a exposição a partir de óculos de realidade virtual. Então, com isso, a pessoa ela se sente realmente dentro daquela experiência e consegue fazer uma dessensibilização com ela ali também. Então, você treina a pessoa a ficar tranquila, faz, por exemplo, uma respiração diafragmática, leva a um estado de calma, e aí você expõe gradativamente a pessoa a cada etapa da hierarquia que é feita na dessensibilização. Bom, preciso finalizar a live de hoje aqui para preparar nossa aula exclusiva dos alunos do curso de Neurociência, que vai ser às 8 horas. Mas foi um prazer falar com vocês. Ótimas perguntas. Espero que tenha feito sentido para vocês a live de hoje. Se você tá me assistindo aqui e não faz parte ainda da nossa formação, corre, vai lá no link da minha biografia, você consegue ainda assistir a aula exclusiva de hoje, hein? Vai lá, o curso tem 15 dias de garantia incondicional. Qualquer dúvida que você tiver, nossa equipe está à disposição aqui para te ajudar. E para que você que já é aluno, 8 horas agora, eu vou mandar o link lá no grupo de alunos para a gente ter a nossa aula exclusiva sobre memórias e condicionamentos, tá bom? Espero vocês lá. Até mais. Tchau, tchau.